essa TV do diabo aí, desse falso profeta do inferno aí, que engana todo mundo, e coloquei para ver, eu quase vomitei. E o pior é que o povo vê, assiste e pensa que aquilo é mil maravilhas. Olha, Davi é segundo o coração de Deus. Pera aí. Claro, do Deus deles, do Deus de Israel, Moisés, claro, matava todo mundo, fazia a vontade do diabo e ainda dançava para ele, cantava para ele, tudo que não prestava fazer. E aí depois outros ainda me diz, nossa, o Messias é descendente de Davi. Aí eu não aguento. O Messias ainda fala bem claro. Como o Messias seria descendente de Davi se o próprio Davi chama ele de Senhor? Nesse caso, quando Davi fala que o Senhor dele, que ia ser descendente de Davi, o Senhor dele, meus irmãos, ele não está falando do Messias, não. Não pense que ele está falando do Messias, que ele não está falando do Messias. Não se esqueça, o Messias é galileu, não tem nada a ver com o judeu. Quando Davi fala lá que vai sair um homem que vai reinar para sempre, os anjos caídos sempre faz isso. Que eles queriam reinar para sempre, mas o reino deles não está acabando. Quando ele está falando disso, que um descendente de Davi ia se reinar eternamente, ele está falando, meus irmãos, ou é da besta ou é do falso profeta. Não tenha dúvida disso. Ou é a besta ou é o falso profeta. É um dos dois. Pode vir da maçonaria, gospel, ou pode vir do Império Romano. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Vai vir de um desses dois lugares. Ou dos maçom gospel ou do Império Romano. São dois. Não se esqueça, mãe e filha, elas vão reinar juntos nos últimos dias. Porque o dragão, Moisés, já teve o reino dele. Ele já se vingou do Messias, matou o Messias, o que queria fazer. Agora falta os dois, Ismael e Azazel. Eles vão vir agora. E um desses dois é descendente de Davi. Não tenha dúvida disso. E ele vai reinar eternamente, que estão dizendo, né? Vai reinar eternamente, lá no sol. Lá. O reino dele vai ser lá no sol, lá. Porque depois que eles matam as duas testemunhas sobem, fica mais ou menos 40 dias na terra. Olha o que o Messias fez. O Messias ficou mais ou menos 45 dias na terra. É a mesma coisa. Eles vão subir e descer nesses 40 dias. Depois, quando acabar o prazo os 1335 dias, que as duas testemunhas voltam para pegar a besta e o falso profeta e lançar no sol, os dois. E lá vai ser o reino deles, eternamente. Vai reinar lá no sol, queimando, para aprender. Mas o povo não... Sabe, meus irmãos, eu não sei, sabe? Quando eu falo para as pessoas tomar cuidado com esses anjos caídos, esses líderes religiosos, pode ser até numa garagem. Pode ser até numa garagem. O nosso Pai diz que não habita em templos feitos por mão de homens. Ele habita na gente. Pode ser até numa garagem, não tem essa. Aquele ou esse. Está escrito, o profeta, nosso irmão Isaías diz bem claro, todos os pastores, sem exceção, qualquer pessoa que quiser tomar o lugar do único pastor, que é o Messias, meus irmãos, está fora. Se não se arrepende, agora vamos supor, um pastor se arrepende, foi enganado e sair, tudo bem, o nosso Pai perdoa isso, não vejo mal nenhum. Agora, pergunta se algum deles quer parar de ter uma vida boa, de ter gente explorando eles. Igual eu falei pro pastor, alguns pastores, eu conversando um tempo atrás com eles, falei assim, ó, vocês sabem que na teologia vocês têm um poder muito grande quando vocês fazem teologia? Claro que a teologia que vocês fazem é a mais vagabunda que tem. Porque a teologia feita, que foi levada para o Brasil, é o resto da teologia. Porque a teologia boa mesmo passa por Roma e pela Grécia. Que eles têm um poder de manipular as pessoas, nem se compara com o pastor evangélico. O pastor evangélico é desesperado, faz por impulso as loucuras dele. Mas quando você pega pessoas da Grécia e pessoas de Roma, do Império Romano e da Grécia, você vê quanto a teologia deles é totalmente diferente. Totalmente diferente dessas desesperadas, desses maçom malucos aí. Esses pastores maçom, gospel aí, tudo doido. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Você nota por um padre e um pastor. Se você colocar um para conversar com o outro, você vai ver o que o padre faz com o pastor. O padre coloca o pastor de joelho e fala assim, você não sabe nada. Por
Porque o pastor é burro mesmo. Esses pastores evangélicos gospel aí, ó, maçônico gospel, são burros. Em comparação aos padres, quando eu converso com um padre, a diferença é gigante. Quando eu converso com um pastor, rapidinho já. Agora com o padre, não. Esses padres são inteligentes, não são burros, não. Eles não são burros, não. Eles são muito espertos. O conhecimento deles é muito esperto. Se uma pessoa não sabe conversar quando tu conversa com um pastor, é uma coisa. Quando você conversa com um padre, é uma coisa totalmente diferente. Você cai numa outra realidade. E se você não souber, o padre te enrola. Eles te enrolam, porque eles são muito espertos. Em comparação desses pastores maçônicos gospel aí, que são tudo doido, tudo desesperado, tudo por impulso, os padres não é por impulso, não. Eles são muito inteligentes, muito espertos. E esse povo aí, ó, não é à toa que a Igreja Católica tem o maior povo, o maior contingente católico no mundo aí. Não é fácil, não. Eles não são burros, não. E agora, eles vão querer pegar a filha, comer a filha e unir 800 milhões com 1 bilhão e 200. Serão 2 bilhões de pessoas. Se eles fazerem isso aí, ó, tirar os líderes religiosos maçônicos gospel e unir a mãe e a filha, são 2 bilhões, mais de 2 bilhões de habitantes que vão seguir essa religião. Não é fácil, não. Pra você ver que esses caras não dão ponto sem nó. Quando eles entregaram a Bíblia para a maçonaria, para a igreja evangélica maçônica gospel, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles não entregaram à toa. Eles sabiam que no final eles iam unir. Eles sabiam disso. Mas esses porcos maçônicos gospel não sabem disso. Que quando começar a caçada deles aí, esses líderes religiosos vão desaparecer. Mas isso aí está escrito no Apocalipse. Que a mãe come a filha. Mas isso deixa para depois. Voltando ao assunto, meus irmãos. Desculpa falar muitas coisas, mas é loucura. Quando você assiste televisão, você vê essa Record aí, esse prostíbulo aí. É igreja, é televisão, é um pior do que o outro. Eu não aguento assistir essas coisas. E aí você vê exaltando Davi, um vagabundo, um assassino, um estrupador. O cara matava todo mundo, cortava a cabeça das pessoas, cortava o pinto das pessoas. E a pessoa, não, Davi é um segundo coração de Deus. E aí vem me dizer pra mim, as pessoas sempre falam isso, ó, Davi é segundo coração de Deus, e o Messias é descendente de Davi. Eu falei, poxa, peraí, então tem alguma coisa errada. Porque nas escrituras, esqueça, tem 2 escrituras, a do diabo, Moisés, e a do nosso pai. São 2. Agora você tem que descobrir qual é qual. Qual é qual? Um exemplo? Poxa, está escrito, eu vou colocar as letrinhas aqui, meus irmãos, vocês vão ver. O povo conversando com o Messias, as pessoas falavam assim, o Messias não virá da Galileia? Essa parte eles não falam para você. Tiraram, o sistema religioso tirou. E aí depois outra pessoa fala, mas o Messias não virá da Judéia e será descendente de Davi? Então 2 povos falando, os judeus e os galileus. Aí, é só você ler as escrituras que você vai saber de onde o Messias vem. E era Galileu. Desde o princípio, os profetas verdadeiros avisaram que o Messias viria da Galileia. Uma união de todos os povos, nações e língua. Tanto é que você viu o Messias, quando o Messias ia conversar com o romano, falava em latim. Por quê? Porque todo mundo da Galileia ali falava as 3 línguas. Grego, aramaico e latim. Eles falavam essas 3 línguas. E aí eles tentaram colocar o hebraico ali para nos enganar. Pra você ver como que é a manipulação. E o Messias, quando ia falar com o grego, falava em grego. Quando ia falar com o romano, falava em latim. Quando ia falar com o povo da região da Arábia ali, falava em aramaico. Não, o povo não quer entender, não quer entender. É absurdo. É absurdo. E o Messias, quando o Messias escolheu os apóstolos, ele mostrou para ele, através do Espírito, para eles falar as 3 línguas. E eles falavam. E até hebraico, como entrou o rolo também, eles falavam até hebraico. Falavam todas as línguas do povo. Mas aí, as pessoas, que Davi é segundo o coração de Deus. Aquela praga é segundo o coração de Israel. É segundo o coração de Moisés, um assassino, bandido. Que todo mundo que seguia Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Josué, todo aquele lixo, era tudo um bando de assassino. E está escrito em Apocalipse, no reino do céu, assassino não entra não. Aí eles querem falar para as pessoas, você é tão pecador como Davi. Não caia nessas conversas, meus irmãos. Não caia nessa conversa.
que os anjos caídos usam essa estratégia, dizendo que você é tão pecador como Davi, como Salomão, para te enganar. Te pergunto, alguma vez você saiu matando os seus vizinhos? Alguma vez você viu uma mulher dando mamar para uma criança na rua e foi lá, matou, enfiou uma espada, cortou a criança no meio? Alguma vez você saiu na rua aí, ó, vamos supor, numa festa aí, cortando o pinto das pessoas? Eles querem fazer você pensar que você é tão pecador como esses assassinos. Ah, mas só de pensar você pecou. Não, calma aí, não vem com essa conversa fiada pro meu lado, não. Não vem com essa conversa fiada pro meu lado, não. Enquanto você pensa, você peca sim. Normal, você peca. Mas nosso Pai sabe separar as coisas. Um pensamento, e você tem esse pensamento, e automaticamente, com a sabedoria que o Pai te dá, você se livra desse pensamento. Você não faz o que você pensou, então você não pecou. O pensamento veio na sua cabeça, um pensamento ruim, você automaticamente você tira esse pensamento da sua mente. Agora, os bandidos do Velho Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Davi, Salomão, esses vagabundos, bandido, assassino, aquele Moisés diabo da vida, eles pensavam e faziam, a diferença é essa. Então não vem com essa conversa, só de pensar pecou, não. Uma diferença muito grande. Pensar é uma coisa, fazer é outra. Entendeu? É só você ver pela justiça dos homens. Se você pensar em matar alguém, você não vai preso. Agora, se você matar, você vai preso. Olha pela justiça dos homens. Não é difícil de entender. Então, resumindo, meus irmãos, esse Davi era um bandido, era um vagabundo, e digo mais, está escrito nas Escrituras, covarde, que não tem cor denunciar esses vagabundos, esses falsos profetas, que são um bando de vagabundo. Quem não tem coragem de denunciar esses homens, meus irmãos, não tem jeito de entrar no reino do céu, não. Porque só há um jeito de tirar o povo da religião, do sistema, dos prostíbulos religiosos. É fazendo a máscara desses vagabundos do Velho Testamento cair. Quando você mostra para as pessoas que esses vagabundos do Velho Testamento, esses bandidos assassinos, trabalhavam para o próprio diabo Moisés, você vai fazer as pessoas pensar e elas vão se libertar. E elas saem do velho e vêm para o novo. É esse o nosso destino, meus irmãos. Mostrar para as pessoas os canalhos, os vagabundos, os falsos profetas do Velho Testamento e trazer todas as pessoas para quem? Para o pão da vida, para a água da vida, que é o Messias, que fez tudo ao contrário deles. Não é difícil, meus irmãos. Não é difícil.